escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi, galera da UPA, voltamos a falar aqui da Escola Dominical. Nessa revistinha que vocês têm em mãos, o Território Teen, é uma série que você já vem acompanhando há muito tempo. E o tema dessa série é De Volta para Casa. E é o retorno do povo, né, de Judá, né, que o reino de Davi, que era um reino, só foi dividido entre norte e sul. Israel, capital Samaria, Judá, capital Jerusalém. Então nós estamos estudando esse retorno, né, do povo do reino do sul, do reino de Judá, constituído de a tribo de Judá, obviamente, e a metade da tribo de Benjamim. Então o tema hoje é a nossa lição 7. A lição 7 fala sobre a luz no fim do túnel. E vamos dar uma andada aí no primeiro livro das Crônicas, né? E o texto aqui da revista é o capítulo 7. Fala quando Salomão termina de construir o templo, grande sonho, né, de Davi, seu pai, que não pudera construir, porque a sua mão era uma mão de sangue, ele foi um homem de guerra, mas Salomão construiu o templo. E ele diz, naquela cerimônia maravilhosa de sacrifícios de milhares de animais. E Deus disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Estarão atentos os meus olhos e fixos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Porque eu escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome. Mas, se desviardes, aí vem o castigo. Então, o livro, na verdade, é uma luz no fim do túnel para aqueles que obedeceram, do reino de Judá, obviamente. Mas também não só uma luz no fim do túnel, mas é um túnel no fim da luz, ou seja, aquilo que Deus havia prometido como luz, quando eles desobedeceram, a luz apagou. Para os de Israel, que era o reino do norte, ficou um túnel no fim da luz. Mas para Judá, que é o texto nosso, agora que estamos vendo aqui na lição 7, não é? De volta para casa, estamos estudando essa série maravilhosa, que chama Luz no Fim do Túnel. Para Judá era luz no fim do túnel, para Israel era um túnel no fim da luz. Não é? Aqueles que obedecem e aqueles que não obedecem ao Senhor. Então, esse livro das Crônicas é um livro escrito talvez por Esdras, né, o grande escriba, e falando sobre a história do povo de Israel, a história do povo de Judá, e depois que eles foram levados cativos para Judá. Não sabemos quem realmente escreveu, mas existe uma linha do tempo, só para que a gente perceba essa timeline, essa linha do tempo, né? Por exemplo, Moisés viveu 1500 anos de Cristo, tá? Antes de Cristo. O período de Davi, né? Lembra do Moisés no deserto, entra na terra, e agora é o rei Davi que se torna o grande rei, que ajuntou todas as 12 tribos de Judá, porque no tempo de Saul, que era o outro rei, as tribos ficaram divididas e abandonadas. Davi congregou as 12 tribos e fez um reino sólido e fortificado. O reino de Davi foi 1000 anos antes de Cristo. Depois foi o reinado de Salomão, óbvio, seu filho, lembra? O segundo rei de Israel, de toda Israel. Não havia norte e sul, era todo Israel. Só dividiu depois de Salomão. Salomão foi em 971 antes de Cristo. E depois vem o reino davídico. O que é o reino davídico? O que é o reino, aliás, dividido? Então tem o reino de Moisés, o reino de Davi, Salomão. E quando que dividiu o reino? A partir de Roboão, filho de Salomão. E o reino dividiu em 831. E Deus disse que eles deveriam servir ao Senhor. Mas mesmo sendo da luz do fim do túnel, eles foram desobedientes. Então Deus mandou Nabucodonosor, e vocês já viram, nós falamos sobre isso. E o reino babilônico, o cativeiro babilônico aconteceu no 587 a.C. Moisés 1500, Davi 1000, Salomão 971,
O reino dividido foi 931, e depois o cativeiro da Babilônia, quando eles ficaram cativos, né? Foi em 587, e o decreto do rei Ciro, que depois de muito tempo, depois dos reis que sucederam Nabucodonosor, entrou um rei da Pérsia chamado Ciro. Ele conquista a Babilônia, se torna amigo de Neemias, e pede Neemias para trazer o povo de volta. E Neemias pede, aliás, que o deixe trazer o povo de volta para Jerusalém. E ele chega em Jerusalém com um povo, e tinha um outro povinho lá. Ele levanta, edifica os muros, o templo. Foi no ano 539. E Esdras, que foi o grande escritor, né? O grande escriba, foi no ano 500. Então vocês veem uma linha do tempo aí, não é? Olha, Moisés 1500, Davi 1000, Salomão 971, o reino dividiu em 931, eles foram levados cativos em 587, o rei decretou da Síria que voltassem no 539, e Esdras escreveu suas grandes narrativas no ano de 1500. Nota então que nós estamos estudando o retorno, toda a história do retorno da Babilônia. Vimos uma aula extraordinária domingo passado do professor Marcos, e agora vamos ver aí essa passagem, percorrer um pouco o primeiro livro das Crônicas. E são vários textos. Por que esse livro foi escrito? Para mostrar que Deus, das Crônicas, né? O primeiro livro e o segundo, para mostrar que Deus era o Deus da aliança, que ele ia cumprir. No tempo antigo, não havia primeiro e segunda Crônicas, era só um livro. Tá bom? Depois que dividiram para facilitar o entendimento. Então, na verdade, esses livros estão mostrando o primeiro e segundo livro das Crônicas, e agora o primeiro que estamos estudando, que Deus é o Deus que cumpre a aliança de Abraão. Como? Quando ele faz o povo. Ele cumpre a aliança de Davi, com Davi. Quando? Quando ele traz o povo do cativeiro. Deus é o Deus que cumpre a sua aliança. Então, Deus estava mostrando para eles o futuro, onde eles iam parar, onde eles iam caminhar. O primeiro livro das Crônicas é uma história disso, de reis e mostrando o futuro, para onde eles iam caminhar na história do reino agora implantado em Davi, firmado em Salomão e agora confirmado em Neemias. E eles passaram muito tempo depois de Neemias sem um rei. Só apareceu muitos anos depois, sabe quem? O rei Jesus. Então, lá no primeiro livro das Crônicas, 2, 3 a 17, fala sobre o reino de Davi, né? No primeiro livro das Crônicas, 17, 1 e 2, fala da habitação que Deus queria. Do templo, primeiro livro das Crônicas, 7, 17, 1 a 14, o templo, ele fala sobre o templo. Então Deus estava cumprindo a promessa. Tinha aquela arca que era trazida, aquele tabernáculo, aquela tenda de couro. Aquilo passou. E agora Salomão fazia um templo. E agora o povo volta depois de 70 anos do cativeiro da Babilônia. E o templo é restaurado. E Deus restaura a aliança com o seu povo. É muito interessante ver essa história. Eles relembrando a história da arca e do tabernáculo. Primeiro livro das Crônicas, 6:31, ele fala sobre isso. 13, de 1 a 14, ele fala sobre a aliança. Do 15, de 1 a 16, primeiro livro das Crônicas, ele fala sobre isso. Era uma aliança que foi crescendo, né? Ela foi cada vez aumentando, até chegar no templo. O templo era a grande esperança do povo de Judá, que é o povo de Deus, o povo de Davi, não é? Então essa é uma grande lição para o povo de Israel, e que Deus começa a mostrar que o reino do norte foi castigado, e foi mesmo, nunca mais voltou a ser reino, porque eles abandonaram a luz e encontraram o túnel no fim da luz. O povo de Judá não, embora o povo fosse cativo, mas tinham reis obedientes, reis tementes. Israel sempre eram reis maus, que abandonaram a luz e encontraram um túnel. O povo de Judá, os reis de Judá, mesmo sendo maus, eles depois do túnel da queda encontraram a luz. Muito interessante o livro das primeiras crônicas, e vale a pena a gente estudar as diferenças do rei do norte, do rei do sul, como é que Deus foi filtrando, afunilando a história, de modo que um dia ela pudesse chegar aonde? Lá no reino de Deus, o reino eterno pregado por Jesus Cristo. Por isso que Jesus fala, sobretudo Mateus, o reino de Deus é comparado, ele compara muito o reino de Deus com o reino davídico, porque Jesus é o filho de Davi, o rei eterno. Mas como ele não governa aqui, o pastor? Ele não governa ainda. Ele governa espiritualmente.
Todo mundo está nas mãos dele, mas ele voltará fisicamente e governará sobre os povos com o seu povo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Muito interessante, né? A gente dá uma lidinha no primeiro livro das Crônicas e perceber como que Deus ia executando os seus planos, desenhando a sua história para que um dia o Messias viesse, e ele veio. Veio, morreu e ressuscitou. E ele continua costurando a sua história para que um dia ele volte, pise aqui na terra, busque o seu povo, restaure o seu povo, ressuscite o seu povo e vem então reinar sobre as nações. Muito legal, né, gente? Quem era o povo da aliança? O povo da aliança, em princípio, eram todas as 12 tribos de Israel. Mas note que quando as pessoas voltaram do exílio, Neemias, Esdras, voltaram do exílio, somente quase todos eram de Judá. Tinha algum ou outro de outra tribo, mas todos eram de Judá, que é a que ficou fiel ao Senhor, é a que ficou dentro da luz daquele túnel escuro do cativeiro. Então, na verdade, Deus havia prometido que ia trazer Judá de volta depois de 70 anos e trouxe, né? Os de Judá, Benjamim e também os levitas. Por que os levitas? Porque os levitas eram o quê? Os levitas não tinham herança, eles eram sacerdotes. Se você ler lá em Esdras 2, de 1 a 63, vocês vão ver como é que essa leva foi trazida, né? De Judá, de Benjamim e os levitas também. Mas de vez em quando Deus também convocava as outras tribos lá atrás, antes do cativeiro, das duas, e eles vinham ajudar, né, os de Judá. Então não eram inimigos, mas eram separados, não é? Quando o rei Ezequias convida o pessoal para ir a Jerusalém, eles foram a Jerusalém, conforme 2 Crônicas, capítulo 30, versículos 11 em diante, e eles ajudaram no reparo do templo. E durante também dos dias de Josias, que era o outro rei de Judá extraordinário, esse rei, também alguns de outras tribos vieram. 2 Crônicas 34, 9, por exemplo. Mas, na verdade, embora eles ajudassem, eram chamados esporadicamente, eles vinham de vez em quando. Aí o povo, um foi para a Síria, cativeiro, o norte e o sul, Judá foi para o exílio da Babilônia, e Deus então traz da Babilônia alguns remanescentes de Judá, os remanescentes de Simeão, os remanescentes de Benjamim e os levitas. Não sabemos quanto que foi, mas era um remanescente, não era todos os escravos da Babilônia. Alguns foram de levas, e levas sendo levados para que eles pudessem então realizar o grande sonho deles, que era o quê? Primeira coisa, restaurar o muro e reedificar o templo e o culto. 3 coisas principais: o muro, o templo e o culto. E foi exatamente o que aconteceu. E Neemias, trazendo esse pessoal de leva em leva, ele não foi só uma vez lá, ele foi em Judá, voltou para Babilônia, trouxe mais um pouco. Eles foram aos poucos trazendo alguns de Judá para construírem, restaurarem a muralha, reedificarem o templo e renovarem o culto espiritual ao Deus de Israel. Este era o povo da aliança. Este era o povo que ia trazer o nome de quem? Do grande filho de Davi, que era Jesus, da tribo de Judá. Interessante que Paulo, o apóstolo, era da tribo de Benjamim. Por que ele sabia a tribo dele? Porque as tribos ainda ficaram intocáveis, tinha ainda toda a certidão de nascimento, e Paulo conhecia a sua ascendência. E ele era de Benjamim, porque ficou junto com Judá. As 2 tribos ficaram formando o reino do sul. Então é importante que a gente leia essas passagens que eu citei de Crônicas, como eles de vez em quando ajudavam do norte, mas na verdade, quando eles vieram do cativeiro da Babilônia, Judá veio, ele trouxe levas e levas, e foram então fazendo essas coisas grandes: restaurar o muro, reedificar o templo e restaurar o culto. 3 coisas principais e importantes para a vida do povo judeu. Então nós estamos vendo essa história maravilhosa da nação de Judá, né, que começou com Davi, que era o rei de Israel, total, né, as 12 tribos, depois Salomão, que tornou também edificar as grandes obras nas 12 tribos, e depois a divisão do reino, logo depois com o filho de Salomão, Jeroboão, e Roboão brigam e fazem
uma encrenca danada, 2 reinos, o Judá ficou pro lado de cá com um rei e o norte ficou com o outro rei. Então, com essa história, outros reis foram aparecendo em Judá. E, embora sendo um povo da aliança, eles se afastaram de Deus. Quando eles vão para Judá e voltam, a monarquia já tinha acabado. Não tinha o rei mais. Quem era o rei? Não sei. Voltaram aquelas levas que eu falei antes, e a monarquia tinha acabado, e mais, o templo havia sido destruído por Nabucodonosor. Onde que estava Deus quando essas coisas aconteceram? Onde estava o Deus que havia feito uma aliança de trazer um herdeiro de Davi, que seria o reino eterno de Davi? Onde que ele estava? Às vezes Deus não está trabalhando à vista. Mas uma coisa é certa, que Deus trabalha na história. Às vezes Deus trabalha atrás da história. Mais ou menos quando você está andando de carro, aí fazer uma viagem mais longa, ou estão reformando a estrada, a rodovia, você vê uma placa lá, homens trabalhando. Mas não tem ninguém trabalhando, às vezes, você vê em cima ali, tudo tranquilo, mas os homens estão trabalhando lá embaixo, preparando o alicerce para que a rodovia seja consertada. Às vezes Deus não trabalha em cima, às vezes Deus trabalha embaixo, acertando os alicerces da história, para que ele cumpra o seu plano, a sua aliança. Às vezes você pode ver Deus tão longe, ou nem está vendo Deus, mas saiba que Deus trabalha assim. Às vezes nem sempre à frente, da sua frente, te iluminando, te mostrando, te dando bênçãos. Nem sempre, nem sempre. Às vezes está lá embaixo, trabalhando na estrutura da sua vida, do seu coração, mas Deus está em obra. Deus não para nunca. E enquanto a monarquia tinha acabado em Judá, o templo destruído, as muralhas arrebentadas, Deus estava controlando a história. Foi o que Davi mesmo orou antes do cativeiro da Babilônia, obviamente. 1 Crônicas 29, 11 e 12, ele dizia que Deus havia possuído o mundo nas suas mãos. Davi tinha consciência disso. De qualquer maneira, Deus era Deus. Nós não precisamos de forçar a história para Deus ser Deus. Aliás, ele é o dono da história, ele é que dirige a história. Então, Deus disse também, por causa da desobediência de Judá, o seu povo da aliança, que eles seriam exilados. Ficariam 70 anos na Babilônia. 2 Crônicas 36, 22 e 23 falam sobre isso. Os profetas falavam, anunciavam. E o que ele fez nesses 70 anos? Despertou o coração de Ciro, para que ele se simpatizasse com Neemias, para que ele tivesse aquela graça, aquela bossa, aquela graça com o Neemias. Então ele autoriza Neemias. Neemias pede a ele autoriza Neemias que volte com aquelas levas de pessoas para esses 3 atos tão importantes, a muralha, o templo e o culto. Então Neemias volta. Deus é o Deus que quer edificar e reedificar as nossas vidas, a nossa história, como reedificou a história do povo de Judá. Nota que Ciro nem sabia da profecia de Jeremias. Jeremias havia profetizado que eles iam ficar 70 anos. Ciro não tinha acesso à escritura do Antigo Testamento, mas o povo de Judá sabia. No 70º ano, Deus desperta o coração de Ciro, e Ciro se simpatiza com o pedido de Neemias, e Neemias volta então para transformar a história do povo de Judá. Muito legal saber que Deus tem o coração do rei nas suas mãos, como diz Provérbios 21:1. Deus tem o coração do rei nas suas mãos, ele inclina para lá e para cá, como ele inclina o leito de um rio. Muito legal aquilo que Salomão fala sobre isso. Então, o Deus em quem eu creio, em que você crê, é o Deus que tem o mundo nas suas mãos. Tem o rei nas suas mãos. Tem o empregado, o patrão, tem a universidade, o professor, o aluno. Tem o universo nas suas mãos. Mesmo que você veja isso tão difícil, às vezes não está enxergando, nesta hora Deus, ele está em obra. Legal, né, gente? Saber que Deus trabalha não só à frente, mas também trabalha atrás e trabalha embaixo. E sempre ele vem de cima. Quando está à frente, vem de cima. Quando está atrás, ele vem de cima. E quando está embaixo, ele vem de cima. Deus vem do alto, estendendo as suas mãos para a gente. É muito legal a gente saber disso. Confiar nisso e andar nessa promessa. Assim como ele foi fiel à aliança com o seu povo de Judá, ele é fiel também à aliança que ele fez comigo e com você, através do Rei Jesus Cristo. Então, agora vem o texto central dessa lição nossa, né? É a 2 Crônicas 7, que fala exatamente isso, 13 e 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar
e se converter dos seus, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. A luz do fim do túnel está em a gente se quebrantar diante de Deus. O que Deus quer? Coração quebrantado, coração humilde, um coração dependente, não bobo, idiota, não. Coração profundo, dependente de Deus, quebrantado diante de Deus, humilhar diante de Deus. Como é que a gente se humilha? É compreendendo a grandeza, a dimensão, o poder de Deus de controlar a história, de controlar os reis, controlar os seus professores, seu namorado, sua namorada, sua crush, qualquer coisa assim. Um Deus que governa as coisas e se quebrantar diante desse Deus, reconhecer a sua dependência total desse Deus. Então você vê o povo nas crônicas fazendo isso constantemente. E Deus pedindo isso, que se humilhasse, e eles respondendo. Leia a primeira e segunda crônicas, eles fazendo isso constantemente. E depois se humilhar, né, o 7 e 14, e orar. Orar é o quê? Orar não é fazer um monte de oração decorada, é abrir o coração, abrir a sua alma, abrir o seu peito diante de Deus e falar todas as suas angústias, seus medos, seus pecados, mas também suas alegrias, suas esperanças, seus sonhos, seus projetos de vida. Isso é orar. E Deus está dizendo que a luz brilha no fim do túnel. Se está escuro, humilhe-se diante de Deus. Se está escuro, ore a Deus, fale com Deus, leia o livro das crônicas, você vai ver o povo orando, e a luz do Senhor brilhando nos céus. E diz, orar e me buscar. Buscar é colocar Deus dentro da história. Tudo que você fizer, coloque Deus no meio disso. Dificilmente, se você colocar Deus no seu namoro, você vai fazer alguma coisa errada. Colocar Deus no seu estudo, você vai fazer alguma coisa errada. Se Deus estiver no meio desse negócio aí, vai dar certo. Isso é que é buscar. É colocar Deus como parceiro em todas as áreas da vida. Isso é que é buscar a Deus. Então, humilhar, orar, buscar e se converter. O que é converter? É toda vez que você se afastar da presença de Deus por causa do pecado, fazer uma volta. Converter. Fazer uma volta para Deus. E depois, de novo, fez a volta, humilhe, ore e busque. Quantas vezes você fizer isso, Deus vai abrir as portas. Deus vai trazer luz e graça sobre a sua vida. Então, o grande mensagem desse livro das crônicas é esse povo quebrantado. E eu apelo para que a gente também se humilhe, ore, busque a Deus, converta-se do mau caminho. Deus está atento a um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Então, gente, quando a coisa estiver feia, está meio escuro, busque a Deus, a luz vai brilhar. Você vai compreender o mundo de um outro jeito, a história de um outro jeito, aí você vai perceber, do mesmo modo que ele fez com Judá, né? Cumprindo a sua aliança, ele vai fazer com você e comigo, cumprindo a sua aliança. Porque essa aliança Deus fez através de Jesus Cristo. Jesus é que é o intermediário da aliança. A aliança se faz entre duas pessoas. E tem que haver um testador, né, que deu testemunho desta aliança. Deus fez aliança conosco. E o testador desta aliança é Jesus Cristo. Ele assinou esse testemunho, esse testamento, com o seu sangue. É a nova aliança. Se Deus na antiga aliança nunca abandonou Israel ou Judá, como Deus vai nos abandonar? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. A luz que brilha é através dos olhos de um coração que ora, ou de um joelho quebrantado. A luz vai brilhar. Gente, foi bacana, né? Amanhã eu vejo... olha, costume de falar mensagem diária, mas qualquer hora dessa a gente se vê por aí, tá? Um abraço.